Oi, tudo bem? Hoje quero falar deste volume de cartas de Graciliano Ramos, publicado pela editora Record e é de 2002. Estou fazendo um projeto aí de ler a obra de Graciliano em ordem cronológica. Então eu já li Caetés, publicado em 1933, e agora li São Bernardo, publicado em 1934, e vou começar a leitura de Angústia. Vou ler também As Viagens, que é um livro que ele fez depois que ele retorna de Moscou, lembrando que ele morre em 1953, e as cartas organizadas aqui pela esposa dele, a Heloísa Ramos, para entender, né, um pouco mais da vida deste grande homem, deste grande escritor. Eu tenho uma biografia dele também aqui na minha coleção, que eu comecei, mas depois quero retomar também. E aqui tem uma nota no início desse livro, em que a Heloísa Ramos fala da importância de trazer à luz essas cartas. Então ela diz, né, convenço-me da necessidade de publicar a correspondência íntima de Graciliano Ramos, morto há 27 anos. Isso aqui foi em 1980 que ela escreveu. Durante tão longo tempo, esses papéis permaneceram comigo, parte da minha saudade. Graciliano preserva sua identidade ao ponto de não permitir intrusões em seu espaço pessoal. Ele era avesso a qualquer publicidade, muito contido em suas relações com terceiros, e dizia que só após 20 anos de sua morte se deveria publicar os seus inéditos. Então, ela vai dizer que o Graciliano ele opinou sobre a realidade do seu tempo de uma maneira muito particular. Ele foi atuante, né, dentro da política, ele participava do Partido Comunista, né? E é natural que as pessoas lendo os romances queiram saber um pouco mais sobre o escritor, sobre a figura por trás do criador. Então aqui ela diz que nós temos uma visão íntima das relações de Graciliano com as pessoas, do cotidiano, aquelas que ele conviveu mais de perto, com escritores. E nós temos cartas, né, direcionadas a familiares, a amigos, que trazem para nós uma nova luz sobre Graciliano Ramos. E isso para quem gosta de escritores, para quem gosta de cartas, de diários, né? Aqui está um livro excelente. Então, como que ele está dividido, né? Como que as cartas estão organizadas aqui neste volume? Então, nós temos cartas de 1910 a 1914, em que ele morava em Palmeira dos Índios, na cidade de Maniçoba, e também em Viçosa. Então, essas cartas, elas são também assim de cunho bem pessoal, né? Traz para nós Graciliano nas relações com familiares. Então eu vou ler aqui um trecho, uma carta bem pequenininha, carta 3, a Sebastião Ramos de Oliveira. Maniçoba, 21 de julho de 1911. Meu pai, há mais de um mês que aqui estou e creio que me tenho dado bem com o clima do sertão. Estou perfeitamente bom, só agora tenho ensejo de escrever-lhe. Querendo, pode mandar montaria. Caso mande, peço-lhe que mande logo que receba esta carta, porque daqui para o fim do mês desejo voltar. Se não vier portador de lá, irei com Félix Gengue. Encontrei-me com o padre João Inácio e com José Leonardo. Ambos mandam-lhe lembranças. Adeus, recomendações a todos. O filho e amigo Graciliano. 21 de julho de 1911. Ele está em Maniçoba, né, e vai retornar, eu acho que para Viçosa. Interessante, né? Uma carta bem pessoal. Depois temos a divisão, eu vou trazer um exemplo de cada um dos períodos. Depois de 1914 a 1915, em que ele mudou-se para o Rio de Janeiro. Então aqui também nós vamos ter carta deste período. Tem uma carta muito legal aqui, em que ele fala da pensão onde ele está morando. Aqui achei. A Maria Amélia Ferro Ramos, a mãe, né? Sebastião era o pai, Maria Amélia a mãe. Então, essa carta foi escrita no Rio de Janeiro, dia 20 de outubro de 1914. Minha mãe,
Leonor, Otília e Otacília, são as irmãs. Mudei-me ontem do quarto em que morava. Li jornais, andei várias ruas, tomei informações, debati preços, a fim de encontrar uma morada que me servisse que fosse barata. Estou numa casa de pensão. Meu antigo quarto da avenida tinha 1 metro de largura. É essa que eu gostei. Uma cama onde havia um bando de animais. Um toucador e uma cadeira. Entrava-lhe pela única janela que possuía uma inundação de sol. Pelos corredores e por toda a parte, hóspedes gritavam, cantavam, desciam escadas e subiam escadas. Não parece já um romance? E o barulho da rua, o medonho barulho que apenas se modificava um pouco depois das 2 da madrugada, era capaz de endoidecer um surdo. É muito legal. Custava-me 50 mil réis aquele chiqueiro, onde às vezes o criado passava 3 dias sem entrar para fazer a limpeza. Então ele é irônico, engraçado nessa carta. Era finalmente um cômodo, bastante incômodo. Agora habito um quarto espaçoso com regular mobília e roupa de cama. Tenho mesa quase boa, banhos, todo o conforto, enfim. Se bem que a rua onde moro fica a 2 passos da avenida, o rumor de fora chega-me muito atenuado. Quando entrei a discutir com a proprietária a grave questão do preço, a boa mulher me disse, em resposta a uma objeção que lhe fiz: sim, o senhor pode ter encontrado uma pensão melhor do que esta, pelo mesmo preço ou mesmo por menos. Mas que barulho há por lá? Aqui o senhor está como se estivesse no campo. Todos os hóspedes são calmos. E é mesmo assim. Levanto os olhos de sobre o papel em que escrevo. Vejo, através da janela de um quarto que fica fronteiro ao meu, uma grande ruma de livros em cima de uma tábua. Bom sinal. A família não se serve juntamente com os hóspedes, tem mesa separada. Melhor sinal. Hoje pela manhã, enquanto tragava a xícara de café e o pão que a criada me trouxe ao quarto, ouvi uma rapariguita muito engraçada, naturalmente filha da dona da casa, rebentar lá fora as teclas de um piano. Não é um bom sinal. A carta continua, como eles passou alguns dias, né, e mandou tudo num envelope só. Então vou ler só alguns trechos para não ficar muito longo, mas eu amei essa carta, né, bem engraçada por sinal. Depois dos anos de 1920 a 1926, nós temos cartas em que ele está em Palmeira dos Índios. Lembrando, né, que aqui nós temos várias cartas em cada um desses períodos. Então, nesse período aqui, de 1920 a 1926, o Graciliano está, então, em Palmeira dos Índios. Lembrando aqui, né, que de 1915 a 1920 não se conhecem cartas íntimas de Graciliano. Ele tinha um amigo muito querido, né? J. Pinto da Mota Lima Filho. Ele escreve muito para esse cara. Porque o Graciliano ele tem que retornar para Palmeira dos Índios, porque ele perde vários irmãos numa peste, numa doença lá terrível. Então ele escreve aqui a carta 30, por exemplo. Palmeira, 10 de maio de 1921, ao J. Pinto da Mota Lima Filho. Vou ler só um trecho que ela é bem longa. Meu velho Pinto, um abraço e os meus agradecimentos por te haveres, enfim, lembrado de mandar-me uma carta, coisa que raramente fazes. Ah, que tempo não me chegavam notícias tuas. Esse J. da Pinta Mota Filho, ele ficou no Rio de Janeiro, eles foram juntos para lá. Estudar, né, recomeçar a vida, tentar trabalhar em jornais, né, ser escritor. Não sabia bem em que mundo te encontravas, tão encolhido tens estado. Compreendes facilmente que minha satisfação é grande. Muitas vezes perguntei a mim mesmo o que seria feito de ti. Embora minha atividade aqui se concentre em coisas que andam muito distantes do cérebro, não deixei de procurar nos jornais do Rio algum vestígio de tua passagem, né, se esse J. Pinto da Mota tinha publicado alguma coisa, né? Procurei em vão. Do Rodolfo, sim, tenho visto alguns artigos de crítica literária no Correio, assinados M.L. Não te direi se os acho bons, que afastado como vivo das coisas da inteligência, minha opinião no assunto, embora fosse a mais lisonjeira possível, causaria riso, talvez, a vocês outros que aí vivem.
Então ele fala que ele vive há muito tempo sem pegar num livro, né? Sem abrir um livro, doente, triste, só um bicho. Interessante, né? Tá meio depressivo aqui nessa passagem. Depois nós temos cartas de 1928, que são cartas de amor. E aí gostei muito dessas cartas, em que é uma outra imagem do Graciliano, né? Ele perde a primeira mulher, fica com 4 filhos, e ele conhece a Heloísa Ramos. E é muito interessante estas cartas a Heloísa. Vou pegar uma aqui, a carta 35. Ela é de 16 de janeiro de 1928. Heloísa, chegaram-me as 2 linhas e meia que me escreveste. Pareceram-me feitas por uma senhora muito séria, muito antiga, muito devota, dessas que deitam água benta na tinta. Gostei demais. Tanta gravidade, tanta medida, só vejo em documentos oficiais. Até sinto desejo de começar esta carta assim. Excelentíssima senhora, tenho a honra de comunicar a vossa excelência 11 palavras. Imaginas o que um indivíduo experimenta ao receber 11 palavras frias da criatura que lhe tira o sono? Não imaginas. E sabes o que vem a ser isto de passar horas da noite acordado, sonhando coisas absurdas? Não sabes. Pois eu te conto. Muito legal, né? Ele mostrando, mesmo sisudo como ele dizem que ele era, né? Mostrando o amor aí pela Heloísa. Isso em 1928 temos muitas cartas. Depois nós temos cartas de 1930 a 1936, em que ele está em Palmeira dos Índios, Maceió. Então aqui também várias cartas, e entre elas, de novo, vou ler um trecho aqui, a J. Pinto da Mota Lima, filho. Carta de 2 de abril de 1930, Palmeira, 2 de abril de 1930. Pinto, tive algumas informações a respeito dessa extraordinária pessoa. Sei que usas careca e arranjaste um filho. A careca era de esperar e a corcunda, mas o filho causa admiração. Ligas pouca importância a tarefas de sentimento. Talvez já saibas que o Doca fez uma viagem às Alagoas. Ou talvez não saibas. Naturalmente, desdenhas esses pequeninos fatos do mundo exterior. O latim, o grego, as 1001 noites, agora o alemão. Não tens vergonha de estudar alemão para ler histórias de fadas? Que miséria. Então, assim, bem alegre, né? Depois, os bilhetes da prisão, em 1936. Aqui nós temos poucas coisas, né? Em que ele estava aí na prisão pelo governo, né, de Getúlio Vargas. E ele vai retratar isso no livro, né, maravilhoso, chamado Memórias do Cárcere. Né? São pequenos bilhetes, 1936. Bem triste, por sinal, aqui nessas passagens. Aqui, ó, por exemplo, no dia 27 de 3 de 1936. Heloísa, até agora vou passando bem. Encontrei aqui excelentes companheiros. Somos 72 no pavilhão onde estou. Passamos o dia em liberdade. Hoje comecei a estudar russo. Já você vê que aqui temos professores. O Ora estuda alemão. Entre os livros existentes encontrei um volume do Caetés, que foi lido por um bando de pessoas. Um volume do primeiro livro dele, né? Companhia ótima. Se tiver a sorte de me demorar aqui uns 2 ou 3 meses, creio que aprenderei um pouco de russo para ler os romances de Dostoiévski. Nas horas vagas jogo xadrez ou leio a história de Portugal. Julgo que sou um dos mais ignorantes daqui. Pediram-me uma conferência sobre a literatura do Nordeste, mas não tenho coragem de fazê-la. As conferências aqui são feitas de improviso, algumas admiráveis, tudo bem. As camas têm percevejos, mas ainda não os senti. Quanto ao mais, água abundante, alimentação regular, bastante luz, bastante ar e boas conversas, o que é o melhor. Não lhe pergunto nada, porque as suas cartas não me seriam entregues. Abraço para você e para todos, beijos nos pequenos. Graciliano. Bem triste essa parte. E por fim, o último bloco de cartas, de 1937 a 1952,
em que ele está no Rio de Janeiro e depois também em Moscou. Temos cartas também deste período. Deixa eu escolher uma aqui. A Heloísa também. Fevereiro de 1937, sábado, 11 horas. Ló, eu chamava ela de Ló, né? Depois que o Itanagé se sumiu, fiquei ainda algum tempo encostado ao guindaste, meio zonzo. Deve ser o navio em que ela foi, né, para Maceió. Saí e fui encontrar na rua aquela gente que estava no cais. Tomamos um bondinho da Lapa. O condutor, um sujeito de modos galináceos, cobrava as passagens como autoridade imensa, uma autoridade rara, mesmo em militares. Apesar de não possuir bigodes, parecia Hitler, se não na cara, pelo menos nas maneiras. Olha que interessante. O dia a dia, né? As reflexões do Graciliano, né? Diante disso tudo. 37, Hitler estava lá, vivinha. Uma das mulheres do cais chorava desesperadamente. Aborreci-me da cretinista mulher e encolhi-me no estribo do carro. Grudei-me à coluna para dar passagem ao condutor feroz. Sucedeu uma coisa estranha, o homem cobrou-me apenas um tostão pela viagem à cidade. Fato que não se harmonizava com o meu costume de pagar sempre mais que os outros passageiros. Interessante, né? Deixa eu ver se eu acho uma aqui lá de Moscou. Eu já fiquei irritado com essas cartas de Moscou, porque acho que é só uma carta que tem aqui. Ele escreve uma carta imensa, que é como um diário. Acho que eu vou encontrar isso lá no livro de viagens. Aqui, ó, Moscou, 1º de maio de 1952. Clarita, Luísa, Ricardo, cá estamos na Terra Santa. Ele é comunista, né? Mas a gente está lá em Moscou. O Stalin é vivo, está vivo, né? Para aqui chegar, passei por Dakar, Lisboa, Paris, Bruxelas, Praga, Minsk. Afinal, esta coisa impossível, Moscou, terra encrencada, de nomes impronunciáveis, grafados de maneira absurda. Traduzido em russo no passaporte, transformei-me em Pamok. Tá vendo? Engraçado, né? Que hei de fazer? Algumas notícias. Em Dakar, os negros falam pouco, mais ou menos em francês. É legal, ele fala que ele vê o Stalin aqui. Ele vai participar de um desfile, né? Hoje a festa para que fomos convidados, lá em Moscou. O desfile começou às 10 horas e deve ter se prolongado até 7 da noite. Deixamos o Kremlin às 3 horas. Vimos de longe com dificuldade a cabeça de Stalin. Furor de aplausos na multidão. É interessante ler as cartas para você ver o lado humano do escritor. E também a questão da feitura dos romances vai aparecer aqui. Ele comenta o processo, né, que ele está passando assim, de escrita dos romances. Ele fala do conto A Baleia, que será o livro Vidas Secas. Então essa parte eu gostei muito também. Ele comenta os livros que ele está escrevendo. Aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu acho, em que ele comenta, aqui, o São Bernardo, na carta de 1º de novembro de 1932 a Heloísa. Ele diz, olha, por que será? O São Bernardo está pronto, mas foi escrito quase todo em português, como você viu. Agora está sendo traduzido para brasileiro. Um brasileiro encrencado, muito diferente desse que aparece nos livros da gente da cidade. Um brasileiro de matuto, com uma quantidade enorme de expressões inéditas, belezas que eu mesmo nem suspeitava que existissem. Além do que eu conhecia, andei a procurar muitas locuções que vou passando para o papel. Os idiotas que estudarem gramática lerão São Bernardo cochilando e procurarão nos monólogos de seu Paulo Honório exemplos de boa linguagem. Está aí uma página cheia de São Bernardo. Então ele fala dessa criação do livro de São Bernardo, né? O processo aí de criar uma língua brasileira. Então é isso, gente, que eu tenho que falar que é um livro interessante, gostei muito da leitura, por conhecer um outro Graciliano Ramos, humano,
cheio de experiências, engraçado até, porque eu gosto muito do escritor e quis conhecer um pouco, né, da sua história pessoal através dessas cartas. Então é isso, um abraço, até mais.